Pessoal, boa tarde, eu me chamo Adriana, tenho 39 anos de idade, tenho 4 filhos lindos e maravilhosos, tenho os 2 netos perfeitos, que são a razão da minha vida. Hoje eu tô fazendo esse vídeo, algumas pessoas da minha família é até contra, porque acham que não seria necessário eu estar me expondo. Mas eu não vejo como me expor, eu vejo como tentar ajudar outra pessoa. Por quê? Porque a síndrome do pânico e a depressão, ela chega de mansinho. Ela chega de uma forma que vai sendo dia a dia. Cada dia acontece uma coisinha e vai acumulando. Eu já tinha vivenciado a síndrome do pânico e a depressão com alguns amigos. Por quê? Porque quando você tem amigos que você sabe que vale a pena, você é amigo do seu amigo, você não desiste do seu amigo em momento nenhum. E eu fui psicóloga dos meus amigos durante muito tempo da minha vida, durante muito tempo. E quando eu descobri que eu estava com a síndrome do pânico e a depressão, os meus amigos não foram meus psicólogos. Eu não recebi ligação de ninguém perguntando como eu estava. Eu não recebi uma mensagem no Facebook perguntando o que estava acontecendo comigo, porque tinha postagens. Os meus filhos me levavam para o hospital e postava indo com a mamãe para o hospital, aí o outro, hoje eu é que vou. Então assim, ninguém fez isso. Isso no início me magoou bastante, até um ponto de um dia eu escrever, quantas vezes fui psicóloga dos meus amigos e no dia que eu precisei de um psicólogo eu não tive um amigo. Caramba, foi o ponto-chave no dia que eu escrevi isso. Porque no dia que eu escrevi isso, Deus colocou uma pessoa no meu caminho para poder me ajudar. Mas assim, eu vou começar a explicar como que aconteceu comigo. No dia 7 de março, eu fui trabalhar normalmente. Levantei, tomei meu banho, tomei café. Eu não levantava muito cedo, eu levantava por volta de umas 9h30, 10 horas. Por quê? Porque eu chegava em casa 10 para meia-noite, era o horário que eu chegava do trabalho. Então, eu dormia até um pouco mais tarde. Aí, o que acontece? No dia 7, eu fui trabalhar normal. Eu passei por um aborrecimento. Mas não foi esse aborrecimento que vocês dizem que é a minha síndrome do pânico. A minha pressão subiu muito. Minha pressão ficou 20 por 18. E eu já tive 2 princípios. Na verdade, eu já infartei 2 vezes. E minha pressão subiu muito. Aí eu fui pro hospital da Unimed, porque aqui em Volta Redonda nós temos o hospital da Unimed. Fui atendida por eles lá, me deram a medicação. Depois que me deram a medicação, passou um tempo, me liberaram. Eu fui embora pra casa. Vim pra casa. Só que antes de acontecer o que aconteceu no meu serviço, eu tinha tido um aborrecimento que não tinha importância nenhuma com o meu marido. Não tinha importância nenhuma. Era uma coisa tão banal, uma coisa tão insignificante que eu fui virar como se fosse um gigante. E aquilo que era tão pequenininho ficou tão grande. E o que aconteceu? Chegando eu no dia 7 do hospital, meu marido nem me deu importância, nem olhava pra mim. Eu falando, explicando pra minha sogra o que estava acontecendo, pra ele era nada, porque ele estava muito magoado comigo por uma coisa boba que eu falei, mas ele estava magoado. Aí, o que acontece? Quando foi no dia 8, na quarta-feira, era minha folga. Eu não ia trabalhar realmente. Eu levantei. O que eu vou falar pra vocês agora não é que eu me lembro, tá? O que eu vou falar pra vocês é o que as pessoas me contaram. Porque do dia 8 até o dia 10, a minha mente, ela simplesmente não lembra de nada que eu fiz. O meu psiquiatra e a minha psicóloga me falaram que isso é normal. Então não é pra mim ficar tentando procurar saber de nada. Por quê? Porque isso vai fazer eu sofrer. Se a minha mente bloqueou, é porque são coisas que vão me fazer sofrer. Então, quando chegou no dia 8,
Eu não lembro o que aconteceu. Eu só sei que parece que eu briguei muito com meu marido, parece que eu mandei minha sogra, parece que eu fiz coisas que não era pra ter feito, tá? Uma delas foi, na hora que eu saí de casa, eu falei que eu ia encontrar com minhas amigas, só que as minhas amigas estavam trabalhando, não tinha ninguém, porque nós trabalhávamos, as nossas folgas eram em dias alternados. Então, assim, naquela quarta-feira só tinha gente de folga, não. Eu mandei mensagem pra minha fiscal, falando pra ela que eu queria morrer. Mandei mensagem pro meu amigo, falando que eu ia me matar. E mandei mensagem pra uma outra amiga, grávida de 7 meses, gente. Desesperada no telefone. Falei pra ela que eu ia me matar, que a minha vida não tinha mais sentido, que eu não queria mais viver. Como nada tinha importância pra mim naquele momento. E a minha amiga, o que minha amiga fez? Minha amiga me levou pro hospital. Aí nós fomos pro hospital da Unimed. A nossa empresa entrou na Unimed, nós fomos pro hospital da Unimed. Chegou na Unimed. A minha amiga falou que eu chorava o tempo todo. Desde que eu entrei no ônibus junto com ela, até eu descer do ônibus, em todos os momentos eu chorava muito, falando que eu não queria mais viver, falando que a minha vida não tinha mais sentido. Nossa, como que minha vida não tinha sentido? Eu tenho 4 filhos e 2 netos maravilhosos. Mas pra mim, naquele momento, a síndrome do pânico e a depressão me mostrava que não tinha sentido. Porque as pessoas acham que quando a pessoa pensa no suicídio, é a síndrome do pânico. Não. Quando a pessoa pensa no suicídio, é porque ela já está num nível muito alto de depressão. E de repente, dentro da casa dela, ela está pedindo ajuda, mostrando para as pessoas que ela precisa de ajuda, mas ninguém percebe. Foi o que aconteceu comigo. Mas eu não culpo ninguém da minha família de não terem percebido isso. Por qual motivo? Eu sempre fui muito independente. Eu sempre fui muito forte. Eu sempre fui aquela rocha que todo mundo da família podia contar. Cuidei do meu pai com câncer. Tive um casamento horrível. Minha mãe teve problemas. Meu filho quebrou o fêmur. Um monte de coisas poderia ter acontecido, ocasionado a síndrome dentro de mim, tá? Aí o que acontece? Nesse dia 8, a minha amiga me levou para o hospital. Só que a minha amiga não sabia sobre o que... Eu vou tirar o óculos que tá refletindo. Aí, essa minha amiga, ela não sabia, tipo, se eu era alérgica a algum produto, algum remédio, alguma coisa nesse sentido. Então, precisava de alguém da minha família, só que ninguém da minha família sabia onde eu estava. Por quê? Porque meu marido me ligava, meus filhos me ligavam, minha sogra me ligava, eu desligava as ligações. E mandei mensagem, gente, isso que é o cúmulo do absurdo. Eu mandei mensagem pra minha lista telefônica toda, pedindo dinheiro emprestado, porque eu precisava ir embora de Volta Redonda, que eu não tinha onde morar. Uma coisa sem nexo. Por quê? Porque eu tenho casa, eu tenho um marido que me ama, uma sogra que cuida de mim, 2 filhos adolescentes que estão do meu lado o tempo todo. Aí, eu liguei pra minha filha, que mora no Rio, e pro meu filho, que também mora no Rio. Falei pra eles que meu casamento tinha acabado, que nada dava mais certo, que eu já tava cansada de viver, que eu queria morrer, E eu só queria morrer. Nossa, eu só queria morrer. Aí, teve um momento que a minha amiga não conseguia falar com ninguém da minha família. Aí teve um momento que a minha filha ligou pro meu telefone, muito desesperada, porque eu não respondia no WhatsApp. Eu não, como é que eu posso explicar? Eu não estava sendo dona do meu raciocínio, do meu cérebro. O meu cérebro, ele não agia como eu queria que agisse. O meu cérebro, naquele momento, ele tinha vontade própria. Porque é meio louco desse jeito a síndrome do pânico. Então, o que acontece? Aí a minha filha ligou, a minha amiga atendeu,
E ela só que falava assim: como tá minha mãe? Eu preciso saber da minha mãe. A minha mãe não me responde o dia inteiro. O que tá acontecendo com a minha mãe? Aí a minha amiga atendeu e falou pra ela: sua mãe tá aqui na Unimed, cheia de aparelhos. Chegamos aqui com a sua mãe com a pressão muito alta, com uma crise de síndrome do pânico horrorosa, que ninguém conseguia segurar a sua mãe. A sua mãe tá aqui e não tem ninguém da família. Aí minha filha falou assim: eu vou resolver. Aí veio a parte que a minha filha entrou na história. A minha filha ligou pro meu marido e falou pra ele: Rafael, a minha mãe tá na Unimed. A minha mãe precisa de alguém da família lá na Unimed agora, porque eles não passam informação nenhuma pra Gleice. E a minha mãe precisa que você vá pra lá. Só que o Rafael tava muito magoado. E ele tinha razão de estar magoado. Tinha razão. Depois, quando eles me contaram tudo, porque o que eu tô contando pra vocês não é algo que eu lembre, é algo que me contaram. Aí quando ele foi na Unimed me buscar, chegou na Unimed, eu não tava bem mesmo, eu não falava coisa com coisa. Eu fugi do hospital, mandaram eu fazer um monte de exames, eu fugi, falei pra ele que eu não queria fazer nada, era pra gente ir embora, que eu não queria ficar mais lá. Isso no dia 8. Eu cheguei em casa, disse que do jeito que eu cheguei em casa, eu deitei na cama e dormi. Ponto. Aí veio o dia 9. O fatídico dia 9. Eu tinha um exame para fazer das vistas, porque eu tenho um problema muito sério na minha visão. A esquerda eu já perdi e a direita eu tô perdendo por causa da síndrome do pânico. Porque a síndrome do pânico, um dos seus efeitos sobre a gente é isso. Tem hora que você sente uma tonteira muito grande, como se você tivesse com labirintite. Só que não é labirintite, é da síndrome do pânico. Você sente uma falta de ar que parece que você vai morrer. Você não vai morrer da síndrome do pânico. E é que tem hora que eu esqueço de algumas coisas, gente. Desculpa. Então, quando chegou no dia 9, eu tinha um exame para fazer das minhas vistas. Porque é muito desesperador você não tá enxergando. É muito desesperador mesmo. Aí o que acontece? Eu tinha marcado o exame para fazer numa clínica. Chegando nessa clínica, o meu filho me levou. Eu não lembro de absolutamente nada. Eu não lembro nem como eu cheguei na clínica. Nisso, quando nós chegamos na clínica, eu disse que eu fui lá, falei com as meninas, e a Unimed não liberou para fazer o exame. Aí eu tive uma crise de pânico. Briguei muito com as meninas que estavam lá, como se a culpa fosse delas. E não era delas. Naquele momento eu não quis entender que a Unimed Porto Alegre, que a minha Unimed é de Porto Alegre, ela aconteceu um incêndio num setor, e era o setor que fazia as liberações. Só que na minha cabeça, a Unimed não queria deixar eu fazer o exame, porque eu preciso muito fazer as cirurgias das minhas vistas. Aí, meu filho disse que ficou com muita vergonha. Meu filho tem 14 anos. Ele disse que ficou com muita vergonha. Muita vergonha. Aí nós fomos embora. Nesse meio tempo, eu não lembro como eu fui parar em Barra Mansa. Barra Mansa é a cidade vizinha aqui de Volta Redonda. Em Barra Mansa, eu tenho uma amiga que trabalha num consultório psiquiátrico. Eu não lembro se eu liguei para ela, ou se ela me ligou, ou se eu mandei mensagem, porque nem isso ela fala comigo. Por quê? Porque eles restringem o que eles querem falar comigo. Eles se limitam ao que eles querem falar comigo.
Porque é uma situação muito séria, uma situação muito grave. A síndrome do pânico, junto com a depressão, faz você se enfiar num buraco tão grande, tão grande, tão grande, que por mais que você esteja com muitas pessoas ao seu lado que te amam, você se sente sozinha o tempo todo. Você se sente sozinha o tempo todo. Mesmo que você acabe de tomar banho, penteie seu cabelo, se maqueie, seu marido olha pra você e fala assim: nossa, mas você tá linda. Você acha que você não tá linda. Você não concorda com o que seu marido tá falando. Você olha no espelho, você vê um monstro. Infelizmente. Aí no dia 9, meu filho me levou até Barra Mansa. Eu não sei como, gente. Eu levei o meu filho no consultório certinho. Chegamos no consultório. Disse que eu chorava muito, 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 muito. Aí eu entrei pra consulta. Essa minha amiga teve que entrar comigo porque meu filho era menor. Eu não tinha mais nenhum outro paciente na clínica. Eu fui a última. Ela falou que eu não conseguia falar nada pro psiquiatra. Eu só falava que eu queria morrer. Que eu queria morrer. Que eu queria morrer. Que nada mais valia a pena. Mas por que nada mais valia a pena se eu não sei por que eu fiquei daquele jeito? Aí as pessoas me questionam porque, assim, no início, nos primeiros dias, voltando ao psiquiatra, pra mim não fugir, não perder o foco. Aí o psiquiatra falou um monte de coisas. Se você me perguntar o que ele falou, eu não lembro o que ele falou, não lembro. Só que por isso que ele pediu pra minha amiga ficar na sala. Quando eu saí do consultório, a minha amiga começou uma peregrinação. Minha amiga começou a ligar pro meu marido, ligar pros meus filhos. Tentou ligar pra minha mãe, não conseguiu. Pra avisar que a minha situação era muito mais grave do que todo mundo pensava. Ou até mesmo do que eu pensava. Na minha primeira consulta com o psiquiatra, ele nem me deu 15 dias, ele me afastou do trabalho, falando que eu não tinha condições psíquicas e laboratoriais para continuar trabalhando. O grau da síndrome do pânico e o grau da depressão, ele detectou que eram os mais altos que se pode medir. Aí eu pergunto para vocês, mas eu mesmo vou responder, que a minha psicóloga fala isso. Eu pergunto e eu mesmo respondo. Eu tava bem dia 7. Dia 8 eu amanheci mal. Aí eu mesmo me respondo. No dia 7 eu já não tava bem. No dia 6 eu não tava bem. Porque as pessoas que trabalham comigo já tinham percebido que eu não tava bem. Mas dentro da minha casa ninguém percebeu. Porque a Adriana é forte, a Adriana sai pra resolver as coisas, a Adriana não espera pelo outro. E eu vou falar pra vocês, hoje o que mais me faz sofrer com a doença, porque é uma doença, é o depender do outro. Como eu sofro em ter que depender do outro. Aí aqui na minha casa, caiu, voltou. Aqui na minha casa, as pessoas achavam que era uma frescura, que ia passar. Como todo mundo pensa, né? Que é uma frescura e vai passar. Aí meu marido começou a me acompanhar, a psicóloga. No primeiro dia que eu vim do psiquiatra, eu já vim com 500 mil remédios. E os remédios são todos muito fortes, muito forte, muito forte. Tanto que eu tô falando com vocês, eu não consigo salivar por causa dos os antidepressivos. Ele tem essa tendência de não deixar a gente salivar. Então, assim, a gente não consegue salivar, é muito difícil, é complicado. Ainda mais eu que tenho o aparelho. Então, assim, é muito complicado. Mas numa dessas minhas idas e vindas à psicóloga, a psicóloga quis conversar com meu marido. Por quê? Porque meu marido não estava entendendo. Na realidade, ninguém estava entendendo, porque eu não me entendia. Aí, meu marido passou pela consulta com a psicóloga.
Ele saiu de lá com outro pensamento. Ele saiu de lá tendo certeza de que eu estou doente. Foi dia 8 de março, a minha primeira crise. Se eu falar pra vocês que eu tô muito ansiosa que isso passe logo, eu tô muito ansiosa. Só que a ansiedade, ela não vai me ajudar, ela vai me piorar mais. Aí eu converso com algumas pessoas no consultório do médico, na clínica da psicóloga, e eu só escuto as pessoas falarem: ah, não, eu já tô com síndrome do pânico há 2 anos, não, eu tô há 10 anos, eu tô há 17 anos. Esse dia eu encontrei uma mulher que falou pra mim que tá há 20 anos tratando disso. Eu não quero isso pra mim. Eu não quero isso pra mim. Porque a pior parte de toda a minha história é que quando eu pensei que eu queria morrer, quando eu falei que eu ia tentar contra a minha vida, eu tava magoando ao meu Deus. Eu tava sendo fraca. Por quê? Porque eu tenho um Deus no céu que cuida de mim. Meu pai é o dono do ouro e da prata. E como que eu, de que ele tem tanta misericórdia, ia acabar com a minha vida? Aí chegamos num denominador comum. Meu marido entendeu que eu tô doente e que eu preciso ser cuidada. Aí vem a pior parte, porque os remédios que você tem que tomar são todos muito caros. São todos muito caro mesmo. Tem remédio meu, não vou citar nomes, né, até por causa de marca, tudo isso. Tem um antidepressivo meu, para vocês terem ideia, ele é R$197 uma caixa. E eu uso 3 caixas no mês. Mas a síndrome, porque depois eu vou entrar um pouquinho na depressão. A síndrome, ela faz você ter medo. Medo de quê? Medo de quem? Não tem resposta. O medo do quê? Não existe. O medo de quem? Não existe. Se eu sou convidada para ir em um aniversário, em uma confraternização, eu tenho que ir munida de muitos remédios. Porque eu não consigo ficar em local que tenha muita gente. Tem 4 meses que eu não vou à minha igreja, porque eu não consigo ficar em barulho. Durante o primeiro mês da síndrome, eu só fiquei no meu quarto. Eu só ficava no meu quarto, fechada no meu quarto, dia e noite. Só levantava pra ir ao banheiro. Nem comer eu comia. E eu lembro, assim, são coisas que marcam a gente, né? Do meu marido chegar perto de mim e falar assim: como eu queria minha mulher de volta. Como eu queria minha mulher de volta. E ao mesmo tempo, eu cobrar ele que ele não estava comigo como ele era antes. Mas por que ele não estava do mesmo jeito comigo como ele era antes? Porque eu não era aquela Adriana de antes. Hoje eu sou uma Adriana que eu tenho medo de ir na varanda da minha casa. E se eu subo no terraço da minha casa, começa a passar muito carro, começa a passar muita gente, eu desço porque eu tenho medo. Eu fui convidada para almoçar na casa dos sogros da minha filha. Foi desesperador eu sair naquele dia de casa. E toda vez que eu sei que eu tenho que sair, eu já começo a passar mal um dia antes. Porque o medo, você não sabe do que é. Você não sabe de que é. Você não sabe de quem é. Não existe isso específico. E nessa idas e vindas, cada vez meu psiquiatra ele muda os meus remédios. Por quê? Porque os remédios não estão fazendo o efeito que ele esperava que fosse fazer em mim. Porque tem dia que eu vou dormir meia-noite, da 3h30, 4 horas da manhã eu já tô acordada. Se você toma calmantes fortes, antidepressivos, que são várias vezes ao dia, era pra você simplesmente dormir, apagar. O último que ele passou pra mim agora, essa minha amiga do consultório falou assim: olha, Adri, isso aí derruba até um elefante. Eu senti que eu sou mais pesada do que o elefante, porque não me derrubou.
Por que que hoje eu decidi contrariar a vontade das pessoas da minha família? Vou dizer por quê. Eu tava conversando, no início eu falei com vocês, né? Que eu postei lá no Facebook que na hora que eu precisei de um psicólogo, um amigo meu se tornar de um psicólogo, eu não tive. Nesse momento, eu comecei a falar com uma prima minha, distante. Mas foi aquela pessoa que Deus colocou no meu caminho naquele momento, porque eu precisava, porque eu estava muito desesperada. Eu chorava tanto, porque uma das reações da síndrome é você chorar do nada, por nada. É nada, por nada. E aí ela começou a conversar comigo. Aí ela começou a falar: prima, vamos orar, prima, vamos orar, prima, vai melhorar. Dali ela me colocou em contato com uma outra prima nossa também, e ali começamos as três. Depois ela me colocou junto com uma missionária também, que ajuda muita gente com a síndrome do pânico. Aí uma amiga do meu trabalho também, que é pastora, passou durante 8 anos a síndrome do pânico e a depressão. Ela conversou muito comigo, muito mesmo. Mas ela teve um motivo específico. Da noite pro dia, ela perdeu tudo que eles tinham. Casa, carros, tudo que eles tinham. Aí, o que que acontece? Voltando pra minha prima, e a minha prima começou a me ajudar. Aí, o que que acontece? Eu tive uma resposta. Por quê? Como eu falei pra vocês, eu tenho um problema de visão e eu tenho que fazer uma cirurgia. Uma não, 2. Uma na vista esquerda, pra ver se eu volto a enxergar um pouco dela. O oftalmologista acha que pelo menos 40% volte. E a que tá boa, que já não tá tão boa, porque por causa da síndrome do pânico ela já não tá boa. Então, eu conversando com algumas pessoas, algumas amigas minhas, aí teve gente que falou assim: Dri, faz um vídeo do seu dia a dia, faz todo dia um vídeo, porque deve ter alguém precisando. Gente, se eu falar pra vocês que a pessoa que estava precisando estava do lado da minha prima e minha prima não tinha percebido, vocês vão pensar assim comigo: meu Deus, como? O que nós começamos a fazer? Começamos a fazer uma vaquinha solidária. A minha prima, com a outra prima e eu. Uma vaquinha solidária. Por quê? Porque a minha cirurgia, ela é R$4.000. R$2.000 em cada vista. Eu não tenho esse dinheiro. Eu estou encostada pelo INSS com um salário muito menor do que eu recebia no meu trabalho. Aonde eu gasto muito com remédios. Porque quem tem síndrome do pânico e depressão, ao ver o que eu estou falando, vai ver, vai dizer, concordar. Os remédios são muito caros, muito caros. Só que não tem pra onde fugir. A gente tem que tomar, porque se não tomar a gente não vai ficar bem. Aí, a Elaine, minha prima, que Deus colocou ela no meu caminho pra me ajudar naquele dia. Porque assim, já tinha vindo muitos irmãos na minha casa, porque eu e meu marido, a gente é muito querido, sabe? Então, assim, irmãos de várias igrejas, irmãos da minha própria igreja, meu pastor veio. E assim, quase 2, 3 vezes na semana vinha um irmão aqui na minha casa, vinha as irmãs, o grupo de oração, e vamos orar, vamos jogar por terra, porque isso é coisa do inimigo. Gente, se engana quem fala que síndrome do pânico e depressão é coisa do inimigo. Eu já cheguei a ouvir que eu tenho o meu problema porque eu tenho uma legião de demônios ao meu redor. Isso é revoltante. Existe o lado espiritual no problema? Existe sim, porque tem hora que a gente é fraco. Mas Satanás, ele só opera até onde Deus deixa. Até onde Deus deixa. Então tá. Eu tô melhorando da parte espiritual. Eu não tô indo na igreja, mas as irmãs da minha igreja vêm na minha casa, as irmãs de outra igreja vêm na minha casa. Eu tenho vários amigos no Facebook, que fala que tá comigo em oração.
Então, assim, não tem mais espiritual, acredito eu, né? Porque essas pessoas são idiotas que falam isso, sabe? Idiotas, pessoas que não sabem o que falar. E eu tenho dito da seguinte forma, quando alguém chega pra mim e fala assim, mas isso é coisa do inimigo. Aí eu falo assim, não tem um negócio chamado internet? Lá tem um negócio chamado Google. Lá você pode escrever assim, o que é síndrome do pânico e depressão? Vai aparecer muitos vídeos. E vocês vão ver que isso não é coisa do inimigo, isso é patológico. Pode, gente, haver coisa do inimigo? Pode. Mas a síndrome do pânico e a depressão, ela é patológica. É falta, eu esqueci o nome que se dá, é algo que falta no nosso cérebro. Tanto que assim, tem hora que eu não consigo raciocinar. Eu tô sentada vendo televisão com meu marido e com meus filhos, daqui a pouco eu pergunto pra eles o que tinha acontecido na cena da televisão que eu tava vendo. Só que não, eu não tava vendo, eu tava ali. Eu tava fingindo pro meu marido e pros meus filhos, forçando pra eles que eu estava bem, e eu não estava bem, até que quarta-feira eu tive uma crise de pânico horrível, horrível. Que quando eu entrei na sala da minha psicóloga, eu só sabia chorar, 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 chorar. E falar pra ela que eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Aí a gente para pra pensar. Como que é coisa do inimigo se eu tenho que tomar 500 mil remédios? Se fosse coisa do inimigo, vinha um pastor aqui, me orava, ungia minha